Bem, eu trouxe um primeiro vídeo fazendo uma parte dos ovos. Hoje eu estou voltando com o acabamento dos ovos e no próximo vídeo, se Deus quiser, eu venho trazendo a bandeja, tá bem? A cerejinha. Fiz tudo de forma simples, fácil, apesar das cores, dos desenhos, dos detalhes, mas eu fiz tudo bem facinho, tá bom? Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Para você se encontrar melhor, dê uma assistida, uma olhada lá no primeiro vídeo e assim você não se perde nas cores, tá? Nos movimentos dos pincéis para dar sequência a esse segundo vídeo. Gente, é realmente para quem está começando a pintar tecido agora, tá bom? Ou mesmo tela, né? Então, vamos aqui para o nosso acabamento. Aqui, por exemplo, agora eu estou com um pingo, gente. É um pingo mesmo aqui do caramelo, olha. Deixo ali, um pouquinho do clareador. Aqui tudo é um mínimo de tinta, tá? Nesse pedacinho aqui. Lembra que eu fiz 1, 2, 3. O quarto aqui vai ser com a tinta branca. Aqui, nesse segundo pedacinho, eu passo caramelo mínimo. Aperto mais o pincel nesse comecinho. Vai chegando pra cá, eu vou levantando um pouco a mão, tá? Pra não ficar ele tão forte aqui. Ó, aqui também. Só mais um pinguinho de nada. Nesse meio que ficou, tá vendo? Sem, eu vou passar sobre leve, ó. Vou lavar o pincel, o mínimo do amarelo canário. Nesse meio aqui, eu quase não peguei, não passei o caramelo, eu vou passar um pouquinho desse amarelo canário. Bem pouquinho. Quando eu chego sobre o caramelo, eu levanto a mão para não deixar toda essa tinta. Ela vai ficar manchadinha aqui, ó, uma com a outra. Já abri aqui mais algumas tintas, porque é mais ou menos as cores que eu vejo aqui. Venho com um pouquinho da tinta branca, aqui é tudo muito diluído, tá? Ainda uso clareador, é pingo de tinta mesmo, olha. Nesse pedacinho, logo aqui em cima, eu vou passar o mínimo da tinta branca, é o mínimo mesmo. Aqui, a tinta branca. Como está bem seco, eu vou trabalhando aqui com clareador, tá? Olha, a tinta branca, olha o tamanho disso aqui, tá? É o mínimo, mas se você, tá vendo, ó, deitar o pincel assim, ó, um pouquinho, você consegue, tá? Ó, bem assim, ó. Passei a tinta branca, sem lavar o pincel, eu vou pegar também o mínimo do amarelo ouro. Desculpa aí, gente, nada de ouro, amarelo limão, tá? Passo aqui, ó, sobre a tinta branca. E passo nesse pedacinho aqui, olha, também, mas é pouquinho. Lavo o pincel com um pinguinho da tinta branca, eu vou seguir daqui, ó. Não avanço sobre, pra cima desse amarelo que eu passei agora. Lavando o pincel de novo. Aqui eu vejo bem uma areia, então eu vou manter, opa, esse é areia. Como eu digo sempre, aqui é dedução, tá? Olha aqui, areia. E borrei aqui a tinta preta. Mas depois eu vou arrumar, né? Olha, aqui é o areia, é o que eu imagino que seja, tá? Venho até aqui.
um pinguinho da tinta branca, eu vou clarear esta pontinha só aqui, ó, sobre o amarelo limão. Com o pincel em pé, eu vou pegar, minha mão deve ficar um pouquinho na frente, gente, mas aqui às vezes não tem como não fazer, tá? Olha, pincel em pé, vou fazer esse risco aqui, ó, é um risco mesmo. Pincel em pé, molho no clareador, porque aqui está sem tinta nenhuma, tá? Olha, esse aqui é o número 2. Como o pincel da Condor, esse já lixado e aparado, normalmente eu gosto de fazer isso nos meus pincéis. Mas ultimamente eu confesso que eu tenho comprado já ele aparado e lixado, tá? Aqui, olha, tem o amarelinho que eu passei agora, amarelo limão, tem um risco com a tinta preta e tem um pedacinho no tecido puro que também esta tinta branca vem até aqui. Olha, já tá a trama pintadinha. Pincel número 2 de cerda mais ou menos firme, mais ou menos. Isso aqui também é contornadinho com a tinta preta, todo esse oco, tá? Veja que eu vou passando e deixando, ó, os encontros da tinta preta e venho direto na hora do acabamento. Aqui ele é quadradinho. Eu vou trazer, olha, um mínimo aqui pra cima do areia, tá? Que eu passei também. Pouquinho. Nesse pedacinho aqui que eu passei aquela primeira tinta, olha, eu passo um pouquinho do siena, limpei o pincel com um pingo também do sépia sobre o siena, é só sujando, tá? Passo, limpo o pincel e só sujo mesmo, olha, não pinto com essa tinta. Passei com essa sujeirinha, eu venho ao encontro dessa tinta com o areia. E não avanço para cima dessa que eu passei aqui, tá? Ela se mantém aqui, tá vendo, ó? Clarinho aqui e aqui aquela misturinha. Pego um pincelzinho maior, peguei o número 6, eu vou já refazer essa, ó. Passei o siena, lavei o pincel. Antes que essa tinta seque, eu venho com o canário misturando aqui, ó. Peguei o pincel número 8, pego também pouquíssimo, você vê que eu tô botando tudo nesse quadradinho, né? Siena natural. É um mínimo. Mas agora, esse siena natural vem, olha, até aqui pertinho dessa tinta branca. Você lembra que aqui foi o marrom, né, que eu passei? Se você tiver também, pode passar. Se não tiver também, não precisa, tá? O ocre ouro. Porque eu vou iluminar só um pouquinho aqui, olha, com o ocre ouro. Se você não tiver ocre ouro, pode fazer com amarelo ouro. É com essa sujeirinha do ocre ouro, eu vou trazer até aqui, na pontinha desse
dessa tinta branca, olha. Vou lavar, não, limpei o pincel e esse, ó, que eu venho, tá vendo, espalhando aqui, ó. Como você já pode ter imaginado, aqui é tudo misturinha, tudo manchadinho. Lavo bem esse pincel. A tinta branca e clareador, eu vou trabalhar esse pedacinho aqui que é clarinho. E avanço o mínimo aqui, olha, com o ladinho do pincel, tá? Vou trabalhar essa tinta aqui. Com o siena natural, ponho aqui também no cantinho, clareador, pincel número 8 da Condor. Vou passar um pouquinho apenas aqui. Apenas aqui. Com uma tinta preta, começo por aqui. E venho, olha só, trabalhando com esse pincel de forma circular, tá? Vou, tá vendo? Ó, vou rebolando aqui com esse pincel, gente. E tá uma cor bonita, tá? Não está aquela cor, como eu falei, nem do sépia e nem da tinta preta. É uma cor bonita, eu não sei, eu já tive bolsa dessa cor, calçado, mas eu nunca sei que cor é essa. Não dá pra definir, né? São misturinhas. Eu estou com o pincel número 8, que acho que aqui tá um tamanho certo para trabalhar aqui, tá? Ó, você vê que aqui eu não vou com o pincel dando pincelada em linha reta. Eu venho mesmo fazendo esses movimentos, olha. Aqui eu volto com o pincel pequeno para contornar bonitinho. Se tiver trama sem pintar, gente, agora é a hora de acertar, tá? Porque essa aqui é a nossa pintura definitiva, a nossa tinta definitiva. Depois que eu terminar isso aqui, não passo mais tinta. Pouquíssima tinta, tá? Vou lavar esse pincel com amarelo canário. Limpo o pincel. Aqui boto um pouquinho do clareador, pego um pouquinho do sépia e vou fazer aqui, ó, uma misturinha do sépia com o siena. Limpo esse pincel no pano, tirando quase tudo praticamente, porque agora eu vejo que eu vou fazer aqui, ó. E venho também aqui pra cima, tá? Olha que bonitinho vai ficando, é uma com as cores que você nem sabe que cor é, mas é cor. Que a gente faz, né? Enquanto aqui vai descansando para eu voltar acertando, fazendo já o contorno, com um pouco do siena, tudo muito pouquinho, tá? Clareador, daqui já está tudo seco. Eu agora vou trabalhar essas tintas clareando um pouquinho elas, mas são efeitos que a gente só consegue com uma tinta já à primeira mão seca, tá? Aqui eu estou com o siena puro. Vou limpando apenas meu pincel, limpo com um pouquinho do ocre ouro. Ó, vou espalhar aqui também um pouquinho do clareador.
Não trago para cima de todo esse que eu passei agora, tá? Viro o pincel com um mínimo do amarelo limão. Limpei o pincel e vou trabalhar um tiquinho esse amarelo limão sobre essa também que eu passei agora. Beleza? Com o palha, eu vou trabalhar toda essa areazinha aqui. Pego o clareador para ajudar aqui. Não avanço com esse palha para cima de toda essa tinta que eu passei aqui agora, mas eu preciso trabalhar essa tinta aqui, tá? Preciso voltar, né, com o pincel pequenininho. Aqui é bem contornadinho, estou com esse pincel número 8, mas se você não conseguir, pegar um menor, tá? Tudo aqui, gente, é um pingo de tinta. Lavo o pincel com esse palha, tá tão ralinho que quase nem precisa clareador. Vou pegar um pouquinho, porque aqui está no tecido puro, sem tinta, tá? E acerto aqui. Estou com palha puro. Com esse palha, eu venho acertando aqui, ó. Quando eu chego aqui, tá vendo essa mancha aqui? Eu vou entrar com esse palha e vou sair, ficando um detalhe aqui com esse palha. Lavo o pincel com essa misturinha aqui do siena com sépia, vou acertar aqui. Desse jeitinho. Com um pinguinho do siena, bem pouquinho. Olha, gente, é a mão leve, uma delicadeza aqui só. Agora eu venho com o pincel número 2, um pinguinho mesmo, gente, um pingo, tá? Do marrom. Deixo todo ali, vou aqui enralecer um pouquinho com o clareador, vou limpar no pano, deixando todo praticamente aqui no meu pano. Por quê? Nesse pedacinho aqui, ele tem uma corzinha bem perto dessa que eu estou fazendo aqui agora, tá? Viu que eu trabalhei com a tinta preta? Pego e deixo aqui no pano, tá? Porque ela vem até aqui, só sobre essa tinta preta, tá? Fica muito bonitinho, gente. Você vai gostar. Aqui, porque eu venho com um contorno, molhar um pouquinho no clareador. Ó, espalho bem. Com esse pincel número 8 de novo, amarelo ouro,
espalho aqui, deixo o que eu achar que seja muito aqui no pano, porque agora eu vou iluminar isso aqui com o amarelo ouro. E passei aqui em cima, bem vivo esse aqui. Vou limpar o pincel e vou também trabalhar um pouquinho aqui sobre aquele que eu passei primeiro, que foi o siena, deixando esta manchinha aqui, ó. Não tem nada ali e é nada que eu passo aqui também agora, tá? Apenas o restinho que estava ali. Vou limpar o pincel, um pinguinho também da tinta branca e vou clarear isso aqui. Eu venho aqui, ó, meio que arredondando aqui, ó, tá? Passei esse pingo de tinta branca, limpei o pincel e vou também trabalhar essa tinta branca aqui. Só um pouquinho aqui, ó, batidinha. Dei uma batidinha. Com o amarelo ouro, dou uma batidinha sobre. Agora, esse pincel filete, ele é próprio para acabamento, para contorno da Condor, tá? Esse aqui é o zero, ele é maior, mas eu dei aqui uma cortadinha para diminuir um pouquinho. Com a tinta preta, mesmo que eu usei aqui bem ralinha, eu vou contornar esse ovo. Olha, eu vou contornar aqui até esses pedacinhos, aqui. Passo por aqui com muito cuidado para não sujar a tinta branca, venho contornando por aqui, porque é bem fácil aqui de ver, tá bom? Contornei ao redor. Essa tinta branca, ela foi secando por estar meio que junta com outras, ela vai precisar clarear um pouquinho aqui, tá? Porque é bem branquinho isso aqui. Como eu trabalhei com a tinta preta aqui, agora também eu... Desculpa, gente, tô com soluço. Eu vou trabalhar com palha aqui também, olha, acertando e... Ai, soluço é ruim, né? Eu tenho tanto soluço. Esse pedacinho aqui. Vou trazendo pra cá, só com palha, tá? Eu tô com esse pincel aqui porque ele é muito bonzinho pra trabalhar, mas eu vou pegar esse número 2 pra acertar aqui, porque esse aqui é certinho, tá? Ó. E acerto aqui também. Um detalhe que ele tem. Agora é marcadinho aqui. Tô deixando do jeitinho que eu estou vendo ali. Com esse pincel em pé, como eu fiz aqui, eu venho... Passa aqui, gente, desliguei um pouquinho. Ó. E vou trazendo e diminuindo esse biquinho, tá? Ele fica com um biquinho aqui. Ó. Agora, eu vou passar esse palha. E vou agora acertando aqui também tudo com o palha, já deixando marcadinho como está, tá bem? Ele vai secar, dá a sensação que tem uma sombra aqui embaixo desse palha, mas é assim mesmo que eu vejo na minha pinturinha, tá? E com esse pingo mesmo aqui, ó, do palha, bem pouquinho, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Pego, limpo num pano, vou diminuir aqui um pouquinho essa tinta preta, olha só. Vou lavar o pincel com uma tinta branca. Gente, o barulho aí é terrível, mas eu não posso nem parar aqui, né? Senão seca aqui.
a tinta branca. Vou diminuindo esse contorno, tá? E aqui, ó, seguindo o desenho desse ovo. Veja só que eu vou unir a essa tinta que eu passei aqui agora, tá? Mas olha que o pincel tá aqui, tá, ó. E pronto. Antes que esse palha seque aqui, eu vou contornar com essa tinta branca aqui na parte de baixo, na parte de cima eu passei a tinta preta, não é? Agora eu venho com a tinta branca sobre o palha, mas não deixo ela parada aqui não, tá? Eu espalho ela, oh meu Deus, borrei ali. O barulho, né, desconcentra a gente. Então, eu não trago esse palha, essa tinta branca sobre todo esse palha. Eu vou mesmo contornando esses pedacinhos. Mas para você não borrar como eu já fiz, vem com um pincelzinho pequeno, número 2, número 4, tá? E venho para esse aqui. Com o pincel número 2, aqui já fiz uns pedacinhos para adiantar, porque todos esses pedacinhos serão pintados com as mesmas tintas, tá? Aqui eu estou, gente, eu vejo essas coresinhas aqui. Eu vou tentar fazer exatamente como eu estou vendo. Então, com o laranja, né? Não sei se é o amarelo ou não, mas é o laranja, tá? Se você não tiver o laranja, tiver abóbora, mistura um vermelhinho com o amarelo, também dá certo. Tem uns pedacinhos aqui, assim, coloridinhos. E eu vou respeitando. Aqui eu começo, esse pedacinho aqui é o laranja, que eu fiz esse pedacinho porque é continuação daqui, tá? Aqui, bem pouquinho. Desculpa, eu tô com o pincel número 2, tá? Aqui é tudo mínimo, gente, o mínimo, ó. Essas traminhas que eu estou pintando agora, tá no tecido sem nenhuma tinta, né? Esse pedacinho que eu estou pintando tá no tecido puro, sem nenhuma tinta. Por isso, a gente precisa ter o cuidado de cobrir cada traminha aqui, tá? Esse pedacinho é o laranja. Pincel número 2. Aqui é o mínimo. Laranja. É um pensamento de tinta, tá? Lavo o pincel com o amarelo ouro, eu vou intercalar. Não avanço com esse amarelo ouro para cima. Pô, nem peguei tinta, né? Nem ver como é que eu quero pintar, ó. Não avanço com esse amarelo ouro para cima desse laranja. Espalho bem essa tinta. Aqui também. Aqui bem pouquinho. Clareador. Aqui é o laranja. Venho aqui fazendo, olha, umas manchinhas. Mas para isso eu preciso deixar aqui dar uma secadinha, tá? É pedaço pequeno. Se eu não deixo secar só um pouquinho, a tinta que eu passar não vai aparecer, porque como você viu, né, a gente vai passando, ela vai secando, tá? Aqui, o amarelo ouro, veja como é pouquinho. O amarelo ouro. Com o caramelo bem pouquinho, eu passo aqui.
pouquinho caramelo, tá? Bem pouquinho. Eu vou lavar o pincel, venho com... Opa, aqui, olha, vou botar aqui para você ver que é bem pouquinho mais clareador do que o castanho claro. Limpo todo no pano, porque nesse cantinho aqui, olha, um pedacinho de nada. Me dá bem uma corzinha parecida com essa. E veja que aqui a gente precisa ir trabalhando e observando cor por cor, detalhe por detalhe, pra gente não se perder, tá? É só nesse cantinho, pra cá eu não mexo. Nesse pedacinho aqui, sempre nos cantinhos, tá? Olha. Bem aqui no cantinho. Eu vou circular sobre este amarelo. Gente, maior barato. Faz que você vai gostar. Passei essa tinta antes que seque. Não é tinta, é uma sujeirinha. Com uma tinta branca, venho com... Eu estou com esse pincel aqui, número 2, de cerda macia. Mas se você não tiver, já pinta, já tem um aí mais de acordo com o que você acha que vai te atender, você usa também, tá? Olha essa tinta que eu passei agora, o castanho claro, precisa estar ainda molhada, que é para poder a gente fazer essa leve misturinha aqui, tá? É o mínimo de tinta, nem vejo, tão pouquinho que eu peguei, olha só, tá vendo? Isso aqui é bem clarinho, esse pedacinho que eu tô fazendo com tinta branca, mas não trago para cima de todo esse desenho, tá? É aqui pelo meio só, ao redor fica com aquela coisinha que eu passei, tá? Vou lavar o pincel e vou passar aqui também no cantinho, tá? Aqui é uma cor doidinha sobre a outra cor. Você entendeu, né? Tá? Olha. Deixo ali todo, porque ele vem desde esse cantinho, olha só. Pega um pouquinho do clareador. Com o outro lado do pincel, sem sujar minha tinta branca, pingo também, porque nesse ladinho aqui, ponho a tinta, limpo o pincel e vou trabalhar essa tinta aqui, sem avançar para cima desse castanho que eu passei agora, tá? Lavo o pincel. E aqui também sobre essa cor doidinha que tem aqui, né? Gente, maior barato. São descobertas em cima de descobertas, mas detalhe que a gente não consegue mais fazer essas misturinhas não, tá? Nunca mais a gente vai conseguir. É peça única. Gosto sempre de falar isso nos meus vídeos. Agora, com esse pincel pequenininho da Condor, é o 0, tá? Eu vou clarear aqui, olha só, um pouquinho. Tinta branca tá uma aguinha mesmo, tá? Aqui. Esse pincel, ele não serve pra gente pintar o tecido sem tinta, tá? Ele aqui é para fazer assim pequenos detalhes sobre já uma outra tinta, aí dá certo, tá? Fora isso, não dá, porque a cera dele é muito molinha.
Essa tinta vem até aqui, ó. Limpei e deixando as lateraisinhas desse pedacinho assim, tá? Aqui não tem, aqui essa corzinha mesmo que eu vejo ali. Aqui também. Bem clarinho, mas pode vir com essa antes que ela seque, tá? Nesse pedacinho aqui, tem um detalhe, olha só, assim, assim. Um detalhe aqui. Um detalhe aqui. E faço um outrozinho aqui, ó, mais na parte de cima. Lavo o pincel com o pincel número 8. O marfim, vou passar aqui, olha. E vou espalhar. Beleza? Com o pincel número 2, a tinta marrom. Vou pegar essa tinta. Vou passar nesse pedacinho aqui, deixando esta beirinha, que é com a tinta branca. Se você lembra que eu passei aqui o marfim, pouquíssimo, tá? A tinta marrom. Esse vem pra cá. Esse desce aqui um pouquinho. Vou lavar o pincel, vou preencher todo esse pedaço aqui, eu já passei a primeira vez. Tem que olhar sempre a foto de referência. Começo já daqui, pincel número 2, porque é um lugarzinho bem pequeno, tá? Vai ficando aqui, ó, 1 milímetro do tecido sem tinta, porque eu venho com uma outra coisinha também. Mas nesse pedacinho, eu emendo nessa tinta preta aqui.
Com essa tinta marrom, eu vou pegar aqui, olha, vou circular ao redor desse pedacinho. Ele aumenta aqui, ó, um pouquinho. Pincel em pé. Vou lavar o pincel com o sépia. Aí tem um detalhezinho aqui também com o marfim, mas eu vou esperar essa zinha secar que eu passei aqui, tá? Se eu passar aqui agora, elas se misturam fazendo uma bagunça só, né? Então não vai adiantar. Ele é próprio para contorno. Aqui, ó. Ele é marcadinho assim, bagunçadinho isso aqui, tá? É bem bagunçadinho mesmo isso aqui. Com o laranja, vou passar aqui. Não cubra esse amarelo todo, ó, tá? É assim, gente, que eu vejo aqui na minha peça de referência, tá bom? Aqui desse ladinho, tem uma sujeirinha aqui, ó, com esse amarelo ouro. Vem logo por cima. Risquinho, sujeirinha também do laranja com o sépia. Vou pegar aqui, ó. Ele é redondinho aqui, tá? Vou circular aqui, ó, ao redor dessa misturinha que eu fiz, essa baguncinha aqui, tá? É tudo um mínimo de tinta. Com o amarelo ouro, faço uma cor bonitinha aqui, tá? Aqui, o laranja sobre o ouro, amarelo ouro, tá? A baguncinha, gente, muito bonitinha isso aqui. Esse pedacinho aqui, passa esse pingo de tinta e arrasta aqui, ó, pra cima, tá? Areia. Pincel número 2. Ele vem até aqui. Venho com ele ao redor dessa baguncinha que eu fiz aqui. Com esse palha, não, cismei com palha, com o areia, eu vou pegar direto daqui. Pincel em pé, de lado, número 2, porque é bem delicado. Começo daqui.
circulo ao redor desse detalhe que eu fiz. Gente, é bem essa corzinha que eu vejo ali, tá? Olha, eu estou usando essas tintas, mas você faz misturinha, são com as misturinhas que a gente consegue, tá? E veja como fica bonito nessa cor, uma por cima da outra. Às vezes a gente vai fazer um chocolate, um suposto chocolate, a gente acha que tem que ser só chocolate marrom, terra queimada. E veja que eu não usei nenhum deles aqui até agora, tá? Com esse pincel da Condor, esse aqui são 2 zeros, tá? Ele é próprio para acabamento. Aqui tem um. Porque esses mínimos detalhes aqui, ó, não dá para fazer riscado não, tá? Você viu que os principais eu risquei, tá? Então, a gente precisa mesmo aqui olhar, observar, para encontrar de verdade o que a gente precisa em nossa pintura, tá? Aqui, com a sujeirinha da tinta branca, eu vou circular essas branquinhas aqui, ó. Aqui também. E vai ficando aqui, ó, pinguinho, pinguinho mesmo, tá, ó. Não é pra encher de tinta, não. São detalhes pequenos. Esses cantinhos aqui são bem clarinhos. Esse aqui é bem clarinho. A tinta branca com esse pincel. Aqui é muito pequeno, então precisa ser contornado mesmo com esse pincel. Aqui eu estou com o sépia. E esse pincelzinho número 2, porque eu vou acertar vou contornar cada pedacinho desse aqui, ó, com o sépia. E olha a finura desse contorno, gente. Pego aqui também. Acerto aqui. Ele vem até aqui. Chego, acerto aqui. Sépia, pincel número 00 da Condor, próprio para contorno.
Paciência, muita paciência. E veja como é pequeno isso aqui. Mas não se assuste, não tenha medo, tá? Se achar que não vai conseguir, pede para o nosso Deus que Ele te ajuda. Sempre falo, né? Esses momentos assim em nossas vidas, até mesmo no nosso trabalho, a gente não pode deixar de pedir socorro para Ele, tá? Ele é o único. Olha, é uma linha mesmo. Cada detalhe que eu estou contornando aqui, tá? Ele é o nosso socorro, não importa onde, hora, não importa. O que importa é que Ele está sempre te socorrendo, te atendendo nas horas mais difíceis. Você acha que é complicado, você fica com medo, você se assusta. Então, faça isso. Peça, peça mesmo para o nosso Deus, tá? Aqui, eu venho daqui, cá, melhor você pegar tinta toda hora do que pegar um pincel lotado, porque mesmo esse aqui sendo pequenininho, mas ele carrega muita tinta. Ele vai sair daqui. Ele veio de lá, se emendou aqui. E agora eu... Ui, gente, olha só. Eu fui olhar para o pincel e vejo o resultado. Quase que eu bagunço aqui minha pintura, né? Aqui ele tem um detalhezinho, ó. Aqui esse contorno não entra. Aqui nesse pedacinho que eu vou fazer agora é com a tinta preta, tá? Mas sempre faço uma base com o sépia. Então, ele vem. Eu vou circular aqui. Sai dali. E vem. Pode ser mesmo com esse pincel, tá? Um pouquinho do clareador. Com esse pincelzinho ainda e a tinta branca, eu vou fazer aqui com ele mesmo, tá? Porque é um pedacinho mínimo e eu não posso correr o risco de borrar nada aqui, né? Molho no clareador um pouquinho.
ele para aqui. É fininho mesmo esse pincel, tá? Mas tem pedacinho aqui que precisa. Essa desse lado, aqui tem um detalhe com a tinta branca. Aqui tem um detalhe com a tinta branca. Aqui onde eu fiz esse detalhe pequenininho, eu venho com a tinta branca. Reavivo esta aqui. Reavivo essa. Aqui tem um mínimo, ó, quase nem veio. Pinguinho. Aqui eu vou acertar com a tinta branca. Aqui vou acertar com a tinta branca. O pincel com o amarelo canário, do ladinho dessa tinta aqui, eu faço, olha, um risco apenas, tá? Um risco com esse pincelzinho também. E aqui, eu vou só clarear um pouquinho, tá? Aqui, nessa pontinha aqui, tá vendo que ficou um pedacinho aqui sem? Esse pedacinho aqui, ó, tá no tecido puro. Agora, eu venho com esse pincelzinho e o amarelo canário, pego um pouquinho do clareador, porque tá no tecido puro, tá, gente? Certo, né? Porque ela vem, ó, aqui e é um detalhe, tudo é detalhe, né? Tudo é detalhe. Com esse amarelo canário, nessa pontinha aqui, ó, um pouquinho do clareador, limpo o pincel e acerto esse canário aqui. Só um pedacinho aqui, ó, do canário. E que bonitinho vai ficando, meu Deus. Com esse pincel da Condor, número 0, eu vou escurecer aqui, olha, um pouquinho, né? Como eu disse, aqui é mais escurinho. Então, eu pego desde aqui, ó. Essa cor que eu vejo, essa misturinha. Não é uma mistureba, né? Bem pretinho esse aqui, tá? Com uma tinta preta também vou fazer aqui ao redor dessa. Sobre leve, para não estragar também esse pincel, venho com essa tinta preta. Tudo aqui, gente, é um mínimo de tinta, um mínimo.
nesse pedacinho aqui fica esse marronzinho, tá? Dá bem pra ver esse marronzinho aqui. Como aqui é um pouquinho maior, eu venho com o 2 de cabo amarelo. Saio com ele daqui, desse cantinho. Sobre leve, a minha mão está sobre leve, porque ela não se estende aqui, tá? Tem essa marquinha aqui, ó, que eu tô fazendo. Isso aqui são detalhes que a gente faz na hora de acabamento, do acabamento, tá? Não tem como deixar riscado, porque com essas tintas toda de tom de cor forte, elas se apagam, tá? Então, veja que aqui tá o marrom, aqui tá a tinta preta, aqui tá o marrom, aqui tá a tinta preta, e assim nós vamos. Agora, aqui nesse pedacinho, também é com a tinta preta, tá? Olha só, que dá pra ver bem bonitinho. Pedacinho da tinta preta, um pedacinho da tinta marrom. Volto pro pincel 2 zerinhos de contorno. Vou passar essa tinta preta com esse pincelzinho sobre cada risco que eu fiz aqui, ó, cada contorno que eu fiz aqui com o sépia, eu agora venho com a tinta preta, tá? E não fica difícil, né, pra você ver. Já te falei, vou te falar de novo, não desanime, faça mesmo aí a sua pinturinha. Lembre-se que Deus, né, nosso Deus, nosso Criador, Ele quer o nosso bem, Ele está aqui ao nosso, Ele não está ao nosso redor, Ele está aqui, com a mão estendida sobre nossas cabeças, Ele está aqui nos protegendo, nos cuidando, tá? Ele não deixa a gente desanimar, porque Deus não é Deus de preguiça, Deus não é Deus de desânimo, né? Então, não podemos desanimar, tá? Aqui também com a tinta preta. Lavo o pincel. Com a tinta branca ao redor dessa tinta preta. Ó, tem coisas que a gente precisa primeiro fazer uma para depois fazer a outra. Às vezes a gente faz a outra para depois fazer uma, é assim, tá? Você vê que é um contorno com a tinta preta e um contorno com a tinta branca. Sobre aquele areia, né, que eu já tinha passado. O areia tá aqui e ele fica aqui, tá? Não mexo mais nele. Bem, e assim os meus ovinhos estão prontos. Detalhe ou outro, quando tiver bem sequinho, a gente sempre vem refazendo, tá? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, iluminando um pouquinho mais lá também. E a gente precisa fazer isso mesmo em cada pintura, quando é tirada assim a foto de um objeto real, tá bom? Então, espero que você assista esse vídeo, que você goste. Se Deus quiser, no próximo vídeo eu venho com a bandeja, tá? Senão ia ficar um vídeo longo demais e não ia dar muito certo aqui pro meu telefone.
Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Se gostar, deixa o seu like, compartilhe, divida aí com alguém, sempre digo, né? Então, final de semana abençoado pelo nosso Deus para cada um de nós. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.